Olá, irmãos! Bom é estarmos mais uma vez reunidos para nos atentarmos à palavra do nosso Deus, não é verdade? O tema da pregação de hoje é Perdendo Jesus de Vista. Perdendo Jesus de vista. Nosso texto se encontra em Lucas capítulo 2 e eu peço que abra lá sua Bíblia. Lucas capítulo 2, a partir do versículo 41 ao 46. Lucas capítulo 2, a partir do versículo 41 ao 46. O contexto da nossa passagem é o seguinte: Jesus tem 12 anos de idade e Jesus vai com seus pais, José e Maria, para Jerusalém por causa da festa da Páscoa. Mas quando eles estão voltando de Jerusalém para sua casa, algo interessante acontece. José e Maria perceberam que Jesus não está ali com eles. Perceberam que perderam Jesus de vista. Veja comigo na leitura da palavra de Deus. Lucas capítulo 2, a partir do versículo 41, diz assim: Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. E tendo eles já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém. E não o soube José nem sua mãe. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andar o caminho de um dia, e procuravam-no entre os parentes e entre os conhecidos. E como o não encontraram, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passado 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Amém. Vamos fazer uma oração? Bendito Deus e Pai, graças te damos, Senhor, por mais esse dia e oportunidade de ouvirmos a pregação da tua bendita palavra. Peço que me use, ó Pai, na transmissão dela. Que possamos, ó Pai, estar atentos de uma forma diligente à tua bendita palavra. Possamos manter sempre os nossos olhos no nosso Senhor Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Ajuda-nos, ó Pai, a não perder Jesus de vista. Perdoe nossos pecados, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Perdendo Jesus de vista. Que situação, não é verdade? José e Maria perderam Jesus de vista. Mas isso me faz pensar, irmãos, que hoje muitas pessoas podem estar perdendo Jesus de vista também. Ou pior, já perderam e não perceberam. Mas o que faz uma pessoa perder Jesus de vista, negligenciando o ensinamento da palavra de Deus, que diz em Hebreus 12:2 que devemos manter os nossos olhos fixos em Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé? O que faz uma pessoa perder Jesus de vista, então? Eu quero reler versículo 43. Diz assim: E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o soube José nem sua mãe. José e Maria não souberam, não se atentaram, não perceberam que Jesus ficou em Jerusalém e não foi com eles. Trazendo para o nosso contexto cotidiano, o que faz um pai ou uma mãe não perceber, não ver que seu filho está colocando o dedo direto na tomada? O que faz eles não perceberem? Podemos dizer que a falta de atenção faz isso, não é verdade? Assim, irmãos, é nós também, nossa vida espiritual. Se nós não dermos a atenção devida às coisas de Deus, à palavra de Deus, à oração, poderemos perder Jesus de vista também. Precisamos, irmãos, nos atentar à palavra de Deus de uma forma diligente, com atenção, porque a palavra de Deus nos conduz, nos mantém ligados em Jesus Cristo, mantém os nossos olhos
em Cristo Jesus. Precisamos dar atenção a isso, porque se perdermos, se não dermos atenção devida, poderemos perder Jesus de vista também. Uma outra coisa que podemos citar, que faz perder Jesus de vista, seria a falta de vigilância. A falta de ser vigilante, de ser sempre atento, faz perder Jesus Cristo de vista também. E a palavra de Deus diz que devemos permanecer sempre vigilante. Mateus capítulo 26, versículo 41 diz assim: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Devemos permanecer vigilantes, atentos, sempre orando para não entrarmos em tentação e assim pecarmos, não tirarmos os nossos olhos de Cristo. Porque, irmãos, se não permanecermos vigilantes, poderemos perder Jesus de vista e assim começar a pecar e fazer as coisas que desagradam a Deus. Permanecer vigilantes sempre. A palavra de Deus diz: devemos permanecer sempre vigilantes, sóbrios. A palavra de Deus usa essa palavra também. Seja vigilante, sempre atento. Não baixe a guarda. Se não permanecermos vigilantes em oração, no estudo da palavra de Deus, poderemos aos poucos perder Jesus de vista também. Uma outra coisa que podemos citar, que faz perder Jesus de vista, seria as distrações pelos entretenimentos da vida. Eu fico imaginando José e Maria caminhando, voltando para casa. Eles conversando, rindo, cantando entre si, e tantas coisas, tantas distrações que fizeram perder Jesus de vista. Hoje também somos nós. Muitas coisas hoje temos que nos distraem, que faz nos entreter. Temos a tecnologia aí, temos as mídias sociais. É interessante a mídia social, se você não ter cuidado, você perde o dia inteirinho e nem percebe que perdeu, não é verdade? Precisamos, irmãos, ter cuidado com as distrações pelos entretenimentos da vida. E a palavra de Deus nos adverte sobre isso, sobre os cuidados da vida. A palavra de Deus diz sobre a volta de Cristo o seguinte em Lucas capítulo 21, versículo 34 ao 36. Diz assim: Jesus disse: e olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais ávidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. A palavra de Deus diz também em Marcos, bem parecido com Lucas, da seguinte forma, em Marcos 13, versículo 32 ao 37. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho senão o Pai. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. É como se um homem partindo para fora da terra deixasse a sua casa e desse autoridade a seus servos e a cada um a sua obra, e mandasse ao porteiro que vigiasse. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se ao meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo de improviso, não vos ache dormindo. E as coisas que vos digo, digo-as a todos, vigiai. Jesus ensina a vigiarmos, a ter cuidado com os cuidados da vida, porque isso pode trazer um laço para as nossas vidas. Precisamos, irmãos, ficar atentos, ficar sóbrios,
não vacilarmos com as coisas da vida, das coisas que temos aqui. Cuidado, porque as distrações podem nos prejudicar e fazer assim tirar os olhos de Cristo. Outra coisa que podemos citar que pode fazer perder Jesus de vista é outras coisas tornarem prioridade em nossas vidas. Ter uma prioridade acima de Jesus. A palavra de Deus diz em Mateus capítulo 6, versículo 33, parte A: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Essa deve ser a nossa meta de vida. Buscar o reino de Deus, a justiça de Deus, as coisas de Deus em primeiro lugar. Não podemos dormir quanto a isso. Não podemos trocar isso, irmãos. Precisamos sempre estar atentos às coisas de Deus em primeiras coisas em nossas vidas. Porque se outras coisas tornarem prioridade acima de Deus, a palavra de Deus, poderemos perder Jesus de vista. Então, cuidado para que isso não aconteça. Qualquer coisa que torna prioridade, naturalmente damos mais atenção. Se qualquer coisa tomar a prioridade em sua vida, não sendo Jesus, você poderá perder Jesus de vista. Então, cuidado quanto à prioridade. Mas pior que perder Jesus de vista é perder Jesus de vista sem perceber. Veja comigo o versículo 44 que diz assim, ó: pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia e procuravam-no entre os parentes e entre os conhecidos. O texto diz, eles pensaram que Jesus estava ali com eles, vindo, mas não estava. Pensaram apenas. Assim, irmãos, somos nós. Muitas vezes pensamos que está tudo bem, porque tudo está muito bem em nossa vida. Tudo está dando certo, não tem nenhum problema. Aí pensamos, olha, não tenho nada que mudar, tá tudo certo. Mas devemos ter um cuidado com isso. Eles estavam caminhando, tudo bem, durante o período de um dia ali, andando, conversando, e não perceberam que perderam Jesus de vista. Não perceberam que Jesus não estava ali com eles. Irmãos, precisamos atentar a isso. Pode ser que muitas pessoas perderam Jesus de vista, como José e Maria. Só que pode ser mais de um dia, pode ser dias, meses, anos, perderam Jesus de vista e não perceberam. Tome cuidado por conta disso. Mas, então, o que se deve fazer para saber que não perdemos Jesus de vista? O que fazer, então? Sabe o que devemos fazer para saber sobre isso? Devemos examinar a nós mesmos. A palavra de Deus fala sobre isso, que devemos nos avaliarmos, nos examinarmos constantemente. Segundo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 5 diz assim: examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados. Precisamos nos examinar constantemente para sabermos que estamos no caminho certo, se estamos agradando a Deus, fazendo as coisas de Deus. Mas como fazer esse exame? A palavra de Deus nos orienta. Precisamos, irmãos, nos examinar com o padrão. E qual o padrão?
a palavra de Deus. A palavra de Deus é o padrão. Precisamos, irmãos, nos atentar à palavra de Deus, porque ela é o padrão de Deus, o padrão para as nossas vidas, para saber se estamos andando certo. Examine, pois, a si mesmo. A palavra de Deus diz. Outra coisa que faz perder de vista Jesus aos poucos sem perceber: se acostumar com o pecado. O pecado faz isso, irmãos. O pecado vai tirando nossa visão de Cristo aos poucos. Os nossos corações, se ficarmos no pecado, vai endurecendo aos poucos. Precisamos, irmãos, levar o pecado muito a sério, pois é muito perigoso o pecado. A palavra de Deus diz em Hebreus capítulo 3, versículo 12 e 13: Vede, pois, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. O pecado nos engana, e o pecado nos afasta de Deus, e o pecado nos cega e faz perder Jesus de vista aos poucos. Precisamos ter cuidado com o pecado. Não podemos negligenciar o poder, a ação do pecado. Esteja atento, irmãos. Leve a sério o pecado, pois é grave. Se não levarmos a sério o pecado pode endurecer os nossos corações aos poucos e perdermos assim a visão de Cristo. Mas vamos supor que uma pessoa que perdeu Jesus de vista. O que fazer então? Qual é o caminho da restauração? Primeiro, irmãos, para o caminho da restauração é perceber que está longe de Jesus. Precisamos ter essa consciência, esse discernimento. José e Maria perceberam que Jesus não estava ali com eles, que Jesus estava longe deles. E precisamos, irmãos, perceber isso também, se isso acontecer. E podemos avaliar isso pela palavra de Deus. A palavra de Deus vai nos mostrar que estamos longe ou não de Deus. Porque a palavra de Deus é como um espelho, vai mostrar as nossas falhas, nossos erros, se estamos ou não no caminho certo. Então atente à palavra de Deus para saber. É o primeiro passo para o caminho da restauração, perceber que está longe de Jesus. Mas após perceber isso, precisamos procurar Jesus, procurar Deus. Veja comigo o versículo 44 que diz: Pensando, porém, eles que viria de caminho, de companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia, e procuravam-no entre os parentes e entre os conhecidos. Quando José e Maria perceberam que Jesus estava longe, eles começaram a procurar. Precisamos fazer isso também se tivermos afastados de Deus, se tivermos perdido Jesus de vista. Precisamos procurar. E a palavra de Deus diz sobre isso. E olha que impressionante o que Deus nos fala, se procurarmos a Ele. Jeremias capítulo 29, versículo 13 e 14 diz assim: E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. E versículo 14a: E serei achado de vós, diz o Senhor. Deuteronômio capítulo 4, versículo 29 ao 31. Deus falando para Israel o seguinte: Então dali buscarás ao Senhor teu Deus e o acharás, quando buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma. Quando estiverdes em angústia e todas essas coisas te alcançarem, então nos últimos dias voltarás para o Senhor teu Deus
e ouvirás a sua voz, porquanto o Senhor teu Deus é Deus misericordioso e não te desamparará, nem te destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou a Deus. Assim se aplica a nós também. Se buscarmos a Deus, vamos encontrar Deus e Deus vai nos ajudar, vai nos abençoar, porque Deus é um Deus misericordioso. Ele perdoará os nossos pecados. A palavra de Deus diz em Salmo capítulo 9, versículo 10: Em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. Deus nunca vai desamparar uma pessoa que o busca. Se você perdeu Jesus de vista, busque ao Senhor Deus. Saiba que perdeu Jesus de vista e busque-o novamente. E você encontrará e verá as misericórdias do Senhor. Se você nunca buscou Jesus, se você não entregou sua vida a Jesus Cristo, a palavra de Deus diz que devemos buscar enquanto há tempo. E hoje temos tempo. Não deixe para amanhã, porque o amanhã pode ser tarde demais. Busque a Deus hoje e você encontrará o Senhor e vai desfrutar da vida eterna que Ele lhe proporcionará. E podemos buscar a Deus por meio da oração. A Bíblia diz: se buscarmos ao Senhor, Ele nos ouvirá. Clame ao Senhor Deus. Ele te ouvirá e lhe ajudará. Não deixe para amanhã. Busque hoje o Senhor Jesus. Então precisamos, primeiro passo, perceber que estamos longe de Jesus. Segundo, precisamos procurá-lo, buscá-lo. E terceiro, se perdermos Jesus de vista, voltar o caminho, voltar para onde errou. Versículo 45, veja comigo. E como não o encontraram, voltaram a Jerusalém em busca dele. José e Maria começou a procurar Jesus pelos parentes, ali as pessoas próximas, e não encontraram. O que eles fizeram? Voltaram para onde estavam. Assim é nós também. Se perdermos Jesus de vista por algum motivo, volte para onde errou. Jesus falou sobre uma igreja em Apocalipse. Em Apocalipse capítulo 2, falando sobre a igreja em Éfeso. E o que essa igreja fez? Ela deixou o primeiro amor. E Jesus falou o seguinte para ela, em Apocalipse 2, versículo 4 e 5. Tenho, porém, contra ti que deixar-te o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrependa-te, e volta à prática das primeiras obras. Quando não, brevemente te virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. 3 coisas que Jesus falou para aquela igreja que se aplica a nós também. Primeiro, ver onde errou, onde caiu. Segundo, se arrepender. E terceiro, voltar onde errou. Assim, haja assim se você perdeu Jesus de vista. Faça essas 3 coisas e você verá a misericórdia e a graça do nosso bondoso Deus. Irmãos, se não cuidarmos, há várias coisas que podem fazer perdermos a visão em Cristo. Cuidado para que isso não aconteça. Precisamos estar atento, vigilante todo o tempo. Não venha tirar os olhos do Senhor Jesus Cristo. Repito o versículo que eu falei lá no início. O ensinamento da palavra de Deus em Hebreus capítulo 12, versículo 2, que diz que
devemos manter os nossos olhos sempre fixos em Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Mantenha sempre os olhos em Cristo. Não tire os olhos do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe os irmãos e os ajude. Um abraço, irmãos. Até a próxima.